Fala galera, beleza? A aula de hoje vai ser sobre argumentação, mais especificamente sobre a conclusão dos textos dissertativos argumentativos. Beleza? Para isso a gente tem que ter em mente que nós já tratamos de introdução, né? Em que o objetivo da introdução é apresentar o tema e a tese. Falamos de desenvolvimento, cujo objetivo é desenvolver uma ideia que defenda a minha tese. E agora a conclusão. Vejamos qual a função da conclusão. Então, a primeira função da conclusão, deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Primeira função da conclusão é retomar ou esclarecer a tese. Por que retomar e esclarecer a tese, ou esclarecer a tese? Porque o seu objetivo é provar que a sua tese é verdadeira. Você lançou a tese, defendeu a tese, agora você vai retomar. E aí, por último, você vai encerrar o texto. Então, ela tem como objetivo apresentar a tese e fechar o texto. É a lógica. Vamos observar como fazemos essa retomada ou reafirmação da tese. Temos isso aqui, ó. Retomada, reafirmação, esclarecimento da tese. A gente vai observar que ele vai criar esse parágrafo, né? Pegou esse parágrafo daquele tema do Enem, a publicidade infantil em questão no Brasil. Isso aqui é uma redação que tirou nota 1000. Dessa forma, ele começou aqui com um conectivozinho interessante, um conectivo que indica que eu estou concluindo as ideias que foram postas acima. É possível perceber que a publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa tanto a infância em si quanto o Brasil. Isso daqui ele fez, que está chamando de retomada da tese, ou reafirmação da tese, eu chamo de síntese. Ele sintetizou aquilo que havia falado anteriormente, né? Bom, dessa forma, e apresentou novamente a tese e o ponto de vista dele. Isso a gente chama de síntese. Beleza. Depois da síntese, é interessante que se coloque um recurso diferencial, tá? Já já a gente vai falar sobre essa situação. Vamos só voltar aqui, ó. Retomar, esclarecer a tese e encerrar o texto. A gente tem o seguinte, uma proposta de uma proposta, uma conclusão padrão Enem, que foi essa que ele colocou aqui, ela precisa seguir alguns passos. Ela tem que estar de acordo com alguns parâmetros. Todas as redações do Enem que tiram nota 1000 fazem a mesma conclusãozinha, o mesmo tipo de conclusão. É aquele tipo de conclusão que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tipo de conclusão chamada de intervenção. Vamos lá. Esse texto ele pede um problema, então quando você elenca o problema na introdução, você precisa resolvê-lo na conclusão. E aí a gente chama isso de proposta de intervenção. Proposta de intervenção. Depois da síntese vem a proposta de intervenção. E depois da proposta de intervenção, esses textos costumam trazer uma perspectiva otimista de futuro. Costuma apresentar essa estrutura, síntese, proposta de intervenção, mais perspectiva otimista de futuro. Aí, nós vamos observar aqui, dentro desse período, desse parágrafo, melhor dizendo.
Já foi a síntese, agora vem proposta de intervenção. É preciso que o governo atue iminentemente nesse problema através da aplicação de multas nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das faixas etárias estabelecidos anteriormente pelo Ministério da Infância e da Juventude. Além disso, é preciso que as crianças sejam estimuladas pelos pais e pela escola a terem maior hábito de ler através de concessões fiscais às famílias mais carentes em livrarias e papelarias, distando um pouco do padrão comunista ou consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos conscientes. Isso daqui, tudo isso, é a minha proposta de intervenção. Tudo isso aqui, ó, nesse amarelo que eu estou pintando agora, é a proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção não precisa ser detalhada. Já já quando eu for falar de recursos diferenciais, eu vou mostrar para vocês como se dá esse detalhamento da proposta de intervenção, tá bom? Mas o que importa é, sintetizou no primeiro período, e aí aqui, agora ele apresenta uma proposta de intervenção. Quantos períodos ele usou para essa proposta de intervenção? Ele usou, salvo engano, vamos lá, começou aqui, terminou aqui, usou 2 períodos para fazer essa proposta de intervenção dele aí. Perfeito. Agora, no final, nós temos que ter a tal perspectiva otimista de futuro. Ele já até colocou aqui mais ou menos, né? Que no finalzinho aqui ele já começou a tratar. Mas, vamos observar melhor isso aqui, ó, quando ele lança. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. Então, a perspectiva otimista dele é de que as pessoas que seguirem essa proposta que ele colocou aqui viverão bem, conforme a ideia de Platão. Beleza? Ficou perfeita essa, esse parágrafo de conclusão aí. Bem redigido. Muito bem redigido. Vamos agora voltar aqui no meu quadro de resumir. Como se dá essa conclusão, né? Ela tem uma formazinha específica, uma forma, ou uma forma, qualquer um dos dois caberiam aí. A gente tem que iniciar com um conectivo que mostre essa ideia de conclusão, ou seja, um conectivo conclusivo, a tese e o recurso diferencial. Então, esse conectivo conclusivo que foi utilizado aqui é o dessa forma. Tá vendo? Dessa forma é o meu conectivo conclusivo. Ó. Dessa forma. Pá. Só fazer outra coisa aqui. Tá. A tese apareceu aqui, ó. É preciso que a publicidade infantil. Beleza, apareceu a tese. O recurso diferencial apareceu aqui, que é a proposta de intervenção. Bacana. E por último, ele ainda colocou uma perspectiva otimista de futuro. Interessantíssimo esse parágrafo. O parágrafo está dentro da formazinha, bonitinho. Por isso, por mais esse motivo, essa pessoa tirou 1000 na redação do Enem. Beleza? Agora vamos falar sobre o que seria esse tal recurso diferencial. O recurso diferencial, deixa eu mudar aqui. O recurso diferencial é isso daqui, ó. São essas estratégias aqui. Recurso diferencial é o mesmo que
Essas estratégias que nós vamos comentar agora. A primeira estratégia que nós temos é a da proposta de intervenção, beleza? Quando eu uso proposta de intervenção? Quando eu elenquei algum problema. Se eu elenquei um problema, eu tenho que fazer uso da proposta de intervenção. Vamos lá, para que serve? Apresentar atenuantes para os problemas abordados na argumentação. Ou seja, se eu levantei um problema, eu preciso solucionar esse problema. A solução é a proposta de intervenção, tá bom? Vamos lá. Preciso pensar em medidas concretas e possíveis de serem colocadas em prática. Nada de situações mirabolantes, né, que são impossíveis ou quase impossíveis de se colocar em prática, pelo amor de Deus. Nós precisamos resolver o problema a curto prazo, tá? E nós precisamos incluir o agente interventor, ou seja, aquele que vai resolver o problema. Bacana? Bacana. Vamos observar na prática como isso acontece. Eu já tinha falado, né? Conectivo conclusivo, mais tese, mais recurso diferencial. Fizemos isso lá. Agora vamos mostrar aqui como funciona na prática a proposta de intervenção. Vou dar a cor aqui. Ó, uma proposta de intervenção detalhada, ela precisa responder a algumas perguntas. O que deve ser feito? Quem vai fazer? Ou seja, quem é o agente interventor? Como vai ser feito? E o resultado é a perspectiva otimista de futuro, tá bom? O resultado vai ser a perspectiva otimista de futuro. Ele diz aqui, ó, qual o resultado? O resultado é a perspectiva otimista de futuro, tá bom? Vamos observar isso na prática aqui. A velocidade com a qual as redes virtuais foram inseridas em nossa sociedade ainda não permitiu que as pessoas assimilassem e reconhecessem os limites que separam o ambiente público do privado. Aqui, ó, aqui é a retomada, a reafirmação da tese. Faltou só o elemento aqui, né, o conectivo que indicaria que eu estou concluindo o texto. Só faltou isso daqui para ficar perfeito, mas vamos lá. Então, tese foi colocada. Agora, mediante esse descompasso, é importantíssimo que os governantes, tá, aqui, ó, colocou um conectivo introduzindo a ideia de que agora ele vai trazer a proposta de intervenção. É importantíssimo que os governantes incluam na agenda da unidade, na universalização do acesso às redes sociais, às redes, também ações educativas, palestras ou cursos, a fim de orientar os cidadãos, novos atores, sobre o que é e como funciona esse novo palco de relações. Então, aqui você observa o seguinte: o que deve ser feito? O governo precisa fazer o quê? Incluir na agenda da universalização do acesso às redes também ações educativas, palestras ou cursos. Beleza? Então é isso que vai ser feito. Quem vai fazer? Aqui, ó, os governos. Acabou de colocar aqui para gente. Os governos. Lindo. Como isso vai ser feito? Por meio de palestras ou cursos. Para quê? Para orientar os cidadãos. Legal. Agora, qual vai ser o resultado disso, né? Ele vai orientar para saber como isso funciona. Mas qual vai ser o resultado? O resultado é a minha perspectiva otimista de futuro. Então, o resultado vem em azul. Atitudes como esta é que vão garantir com dignidade o acesso a esse mundo virtual de relações. Então, essa daqui é a minha perspectiva otimista. Esse aqui é o meu resultado, tá?
Então, parágrafozinho quase perfeito. Ele traz a síntese, só não trouxe o elemento conectivo inicial aqui. Traz a proposta de intervenção detalhada, traz uma perspectiva otimista de futuro. Parágrafo quase perfeito do Enem. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar. Agora, nós temos outro tipo também de recurso diferencial, que é a referência cultural. Como é que funciona a referência cultural, né? Você tem que fazer menção a um conhecimento de outra área, beleza? Isso aqui é importante para você ganhar uns pontinhos no Enem. Não na conclusão, tá? A conclusão do Enem ela é bem fechadinha. É essa conclusão aqui mesmo, com proposta de intervenção. Ela serve para a gente ter atenção à autoria, ao conteúdo do que é mencionado. Você tem que pensar muito bem no que você vai escrever, por quê? Porque você tem que dizer de quem é. Então, ela serve para mostrar que você tem um conhecimento de outras áreas, e esse conhecimento ele não é um conhecimento superficial. Para você não mostrar que esse, para você mostrar que esse conhecimento não é superficial, você tem que fazer a menção, a referência, a autoria do conteúdo que você colocou como referência cultural. Importante fazer isso. Vamos observar aqui, ó. O que diriam, pois, os olhos de cigano oblíqua e dissimulada de Capitu? Em todo o seu amor pueril e sincero por Bentinho, o eterno Dom Casmurro, se hoje se deparassem com a maneira pela qual esse movimento da alma se apresenta. O tema é esse, ó. Deve haver limites e fronteiras para o amor? Aí nós já sabemos. Aqui, como ele não é um tema que gera um problema, você pode fazer outros tipos de conclusão. Nessa conclusão aqui, ele quis trazer uma referência cultural para mostrar que ele vai tratar do tema fronteiras e limites para o amor. Ficou bem redigido esse início aqui, ó. Agora vamos lá. Talvez acreditassem que a árdua espera por seu amado pudesse vir a ser facilitada com o auxílio de mensagens constantes em seus aparelhos celulares e, quem sabe, até mesmo com um perfil conjunto em uma rede social, o que extinguiria de vez a ideia de que pode haver limites e fronteiras para aqueles que possuem esse sentimento agora atualizado na forma de amor, de modernização. Então, olha só, esse tipo de conclusão aqui é um tipo de conclusão que cairia bem em provas diferentes da prova do Enem, né? Para o Enem não serve, mas, por exemplo, você vai fazer aí um vestibular tradicional de alguma federal. Se for fazer um vestibular tradicional, você pode terminar assim, sabe? Fica até bonito. Você mostra que você tem um bom conhecimento, que você tem um bom repertório cultural. Fica bacana, fica legalzinho. For fazendo para o Enem não serve, tá? Enem não serve, Enem só serve esse tipo de conclusão aqui. Proposta de intervenção. E por último, nós temos também a estratégia. Opa, estou pegando errado. Nós temos a estratégia da reflexão. E aqui eu já peço cuidado com essa reflexão. Por quê? Você está fazendo, se o seu contexto de produção, o seu contexto de produção é o vestibular, é o Enem, é o concurso público, não recomendo fazer o uso dessa estratégia de conclusão aqui, tá? E já já vou explicar o porquê. Então, vamos lá, reflexão. Buscar a essência do que foi falado no texto. Usar perguntas retóricas ou questionamentos indiretos. Na verdade, não sei nem se a pergunta retórica, mas a pergunta reflexiva, né?
aquela que não tem uma resposta imediata, né, ela leva o leitor a refletir sobre determinado assunto. Mas por que que eu disse que não é interessante fazer isso no vestibular? Porque o vestibular, a banca, o vestibular, o concurso, a banca examinadora, ela não vai querer saber de você se você é ou não capaz de fazer as pessoas pensarem. Ela quer saber se você sabe colocar um ponto de vista plausível e se você consegue defender esse ponto de vista ao longo do seu texto. E a conclusão só é uma reafirmação desse ponto de vista para o vestibular, para o concurso. O objetivo não é fazer o leitor, que é o corretor, refletir sobre aquele assunto. O objetivo é fazer o corretor entender o seu raciocínio, o seu ponto de vista, a sua tese. Então, por isso que eu não gosto da reflexão para esse contexto que nós estamos, que é um contexto de produção para vestibular ou um contexto de produção para concurso público. Mas vamos observar como é que isso funciona aqui na prática. Portanto, o tema é esse aqui, ó. A efemeridade, transitoriedade dos fatos, dos valores, das relações e seus efeitos no ser humano. Esse é o tema. Aí vamos lá. Portanto, aí já começou com o conectivozinho, ficou bonito. Ao invés de nos preocuparmos, temerário, o uso da primeira pessoa, isso aqui o PAS tira ponto. O PAS, o da UNB, né, o CESP, que na verdade agora se chama SEBRASP, ele tira ponto disso aqui na dissertação argumentativa. Ao invés de nos preocuparmos com a transitoriedade dos fatos e acontecimentos do mundo, que parecem nos tornar incapazes, ultrapassados, preocupemo-nos, meu Pai amado, com a transitoriedade da vida. Certamente é importante se destacar profissionalmente e alcançar estabilidade no emprego. Contudo, ainda mais fundamental é não deixar momentos preciosos escaparem e viver de modo pleno, com a certeza de que, apesar de toda a correria do mundo, valeu a pena viver. Aqui na reflexão, né, percebe que ele não fez uso da pergunta retórica, da pergunta reflexiva de maneira direta, tá? Ele fez isso de maneira indireta, fez de maneira indireta. É o tipo de conclusão que caberia muito bem aqui, ó. Tipo de conclusão que caberia muito bem para um artigo de opinião. Isso aqui no artigo de opinião ia ficar perfeito. O artigo de opinião é um texto mais subjetivo, né? Você defende a sua ideia de maneira subjetiva. O artigo de opinião ele aceita, por exemplo, figuras de linguagem como a ironia, né? Coisa que a dissertação ela nem pensa, passa longe da dissertação. Ela, né? Então, reflexão não é interessante para quando você vai fazer uma dissertação. Agora, por último, mas não menos importante, nós temos. Deixa eu mudar a cor aqui. Nós temos uns tipos de conclusão que nos foram colocados aqui por outro material. A intervenção nós já vimos, que é aquela padrão Enem. O Enem pede esse tipo de conclusão, tá? Nós temos a conclusão prognóstico. A conclusão prognóstico, ela pode ser feita sozinha, mas ela também pode estar aqui, ó, no último período da intervenção. Beleza? Aqui eu posso sintetizar a conclusão prognóstico, colocá-la aqui na perspectiva otimista de futuro. A conclusão resumo já é aquela conclusão que nós nós utilizamos em textos que não tem problema, né? Não foi elencado um problema. Se não foi elencado um problema, você não precisa fazer proposta de intervenção e você não vai dizer o que pode acontecer, que é o prognóstico, né?
como está aqui. Então, esses dois tipos aqui, essas duas formas de concluir, são conclusões, são formas de concluir quando foi elencado lá na introdução um problema. Se não foi elencado um problema, aí você parte para esta conclusão aqui, conclusão resumo. Só lembrando, na conclusão resumo, eu posso fazer uso do referencial cultural como elemento diferencial, como recurso diferencial, e aí fica lindo esse negócio, beleza? Agora eu vou chamar a atenção para como abrir o parágrafo conclusivo. Aqui, ó. Vou pegar meu marca-texto para vocês. Ao abrir o parágrafo conclusivo, é importante construir uma frase que indique o movimento de finalização do texto. Para tal, pode-se incluir um conectivo de valor semântico, com esse valor semântico. Que valor semântico? Valor semântico conclusivo. É importante que vocês conheçam todos os conectivos de valores conclusivos, para não errar e não perder ponto também na parte de coesão. Aí, ó, nós temos aqui, ó, dessa forma, tá? Nós temos o que mais? Deixa eu pensar aqui. Nós temos o assim sendo, sendo assim. Esses conectivos, eles são bons para serem usados para concluir, sabe? Agora, o que que não é bom? Em resumo, concluindo, não usa isso porque fica feio. Parece que você está anunciando que aqui vai ser um resumo, aqui. Não, não fica legal, sabe? Começa com um conectivo conclusivozinho bacana, igual teve aqui, ó, dessa forma, né? Vamos ver o que mais. Esse aqui estava sem. Esse aqui também estava sem. Portanto, legal, tá bacana, tá bom? A aula de hoje era só isso. Era só mostrando para vocês aí a função da conclusão e os recursos diferenciais que nós podemos usar. Então, espero que tenha sido de fácil compreensão para vocês. Desejo a todos bons estudos, um forte abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.